Bom dia, moçada, bom dia, igreja. Estamos aqui novamente em mais uma escolinha bíblica dominical, onde vamos hoje para a segunda parte, do nosso tema, Filhos de Lares Desestruturados, onde a nossa base bíblica é Provérbios capítulo 17, versículo 1. Antes da gente entrar na segunda parte, vamos fazer uma resenha da primeira parte, que a gente falou no domingo passado. Vem comigo aí. Acompanhe comigo. Provérbios capítulo 17, versículo 1. É melhor comer um pedaço de pão seco tendo paz de espírito do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. A gente tratou no primeiro domingo os desajustes familiares, identificando os desajustes, Aquela passagem de 1 Samuel, capítulo 2, de 12 a 17, de 22 a 29, que tratou do Eli recebendo uma bronca do Senhor, uma dura repreensão pela situação de seus filhos. Depois a gente falou sobre identificação dos desajustes. O primeiro passo é reconhecer que algo não está correto, que é o caso do Eli, que percebia o comportamento dos filhos, mas não dava a devida atenção. Depois a gente foi para o segundo passo, que foi identificar o desajuste, observando se tem frequência, se não tem frequência, e no momento certo, você vendo que tem frequência, você entra com a atitude de pai e de mãe, para que não prolongue isso, que você já consiga orientar os seus filhos. Então, no caso aqui do Eli, eles estavam fazendo constantemente, e o profeta Eli nada fazia. Ele foi tomar uma atitude quando já estava idoso, quando estava bem velho, aí já era tarde demais, porque ele não evitou a morte dos seus filhos. Depois falamos da natureza do desajuste, inúmeras situações que podem gerar desordem e desajuste no lar, a gente comentou, falou também disso, e colocou isso como dando exemplos, de sementes, para que a gente tenha um entendimento melhor, e entramos no primeiro domingo com a semente da preferência, que foi o caso lá, que está em Gênesis 25 e 28, que Isaac amava a Esaú porque ele gostava de comer carne dos animais, e também porque ele caçava, e Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Então, por quê? Porque Jacó era mais caseiro, vamos dizer assim, Aqui, na verdade, a gente vê na história da Bíblia a questão da preferência como semente lançada sobre a vida de irmãos gêmeos. Isso está em Gênesis 25, 23 e 26. E também em Gênesis 25, versículo 27. Depois, nós fechamos com Atos 10, 34, que Deus não faz acepção de pessoas. E agora nós vamos para a segunda parte do estudo, iniciando a semente da mentira. Então falamos da primeira semente, que é a semente da preferência, aonde Isaac pendia para Esaú e Rebeca pendia para Jacó. E agora a gente vai para a segunda semente, que é a semente da mentira. Aqui, por causa da preferência, Rebeca deu um jeitinho para garantir a bênção sobre a vida de Jacó. Nós sabemos da história, ela o ajudou a elaborar um plano. Vocês lembram de que plano foi esse? Mentiu a respeito de sua identidade. A gente trazendo para os lares de hoje, a gente tem que sempre fazer uma analogia com a realidade do que pode estar acontecendo hoje nos lares. Muitas vezes, nos lares, a mentira se torna um escape para a resolução de algumas situações.
Pais mentem para os filhos e vice-versa. Filhos também mentem para os pais. E quando vem o momento da verdade, o sentimento de ter sido traído arrasta os laços do afeto da família para o abismo. Então, muita atenção. O grande perigo é que isso pode se tornar um costume, uma doença. Há pessoas que vivem num mundo ilusório. Isso tem que tomar muito... Gente, tem que prestar muita atenção. Porque vive num mundo ilusório de mentiras, prejudicando a si mesmo e também a quem? Aos que estão ao seu redor. Aos que estão ao redor de você. Por quê? Porque aprenderam. Porque o berço foi assim. Qual que é o berço? O que papai e mamãe, nós, pais e mães, a gente reflete aos filhos. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer desajuste no lar. Então, as crianças recebem a semente da mentira e se tornam doentias. Então, não conseguem permanecer no emprego por muito tempo, nos grupos da escola, até mesmo não se adaptam em nenhuma igreja. Sabe por quê? Porque não conseguem ser verdadeiras. Isso é um grande problema. Contam histórias fantasiosas, plantam inimizades nos grupos, mentem sobre a formação para conseguir um emprego. É uma mentira sobre a outra mentira. Mas por quê? Porque teve exemplo. Porque o exemplo foi papai e mamãe dentro de casa. Então elas fazem isso sem medir consequências. Não conseguem falar a verdade, vivem à beira do abismo. Então, essa situação, o que acarreta? Primeiro, ela fere um princípio bíblico. Vamos ler Colossenses, capítulo 3, de 9 a 10. Acompanhem comigo. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês conheçam completamente. O segundo, fere a confiança que é a base de todo relacionamento. Provérbios 26, 28, acompanhe comigo. Quem odeia fere os outros com mentiras, as palavras bajuladoras causam desgraças. E o terceiro, situação, fere a identidade de filho de Deus. João 8,44, acompanhe comigo. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer? Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Então falamos de ferir o princípio bíblico, de ferir a confiança, que é a base de todo relacionamento, e de ferir a identidade do Filho de Deus. Agora a gente vai para a terceira semente, a semente do temperamento. 1 Samuel, temos a história de um homem chamado Nabal. Vocês conhecem muito bem. Pensa num homem ruim. Pensa num homem bem também financeiramente. Muito dinheiro. 1 Samuel 25:2. Mas de um terrível temperamento. Está em 1 Samuel 25:3. Se você olhar o final do 25:17, lê comigo, ó. Diz assim, ó. Ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. Na linguagem atualizada, diz assim, ó. E não há quem lhe possa falar, de tão ruim que era Nabal. Então, de um lado era poderoso financeiramente, do outro lado muito ruim, amargo, que na verdade ninguém ali conseguia conviver. Então, o que a gente pode nos atentar disso aqui? Atenção, vamos trazer para o lar. No lar, muitas vezes, os temperamentos são muito fortes. Ninguém tolera ninguém. O pai não sabe se posicionar sem ofender.
sem magoar sua família. Outras vezes, é a mãe que não tem sabedoria e fere os filhos com sua dureza de coração. E muitas vezes são agressões físicas, verbais, que trazem desilusões e desajustes, gerando o quê? Consequência. Qual que é a consequência? Filhos agressivos que transferem para os colegas e professores a mesma agressividade. Onde eles receberam essa agressividade? Dentro da sua casa. Eles só estão colhendo o que papai e mamãe estão passando para eles no dia a dia. Quer dizer, o exemplo do pai gera no filho todos esses problemas aí. Por causa do quê? Porque o testemunho, a maneira de conduzir papai e mamãe, a família, está conduzindo da maneira errada. Então os filhos é cópia, é xerox de pai e mãe. E tem muitos filhos que eles acabam se fechando no seu mundo, buscando segurança e se tornam tristes, sem amigos, porque não podem se expor, com medo de agressões. Então, é muito vasto as reações dos filhos diante de lares desajustados. Então, um temperamento que não foi tratado pelo Senhor é uma semente que germina filhos distante dos pais, procurando carinho e conselhos longe do lar, esposas infelizes, envergonhadas pelas atitudes do marido frente aos filhos, frente aos estranhos, maridos feridos com baixa autoestima pelas palavras duras da esposa. Então o que a gente pode aplicar para nós aqui? Nosso temperamento é contra nós, porque se caracteriza por nossa natureza carnal. Lembra que a gente é carne. Somente uma experiência com Cristo pode nos trazer a possibilidade de domínio próprio. Quem que vai dar o domínio próprio? Quem que vai dar os frutos do Espírito na sua vida, na minha vida? Bondade, benignidade, paz, amabilidade, domínio próprio, mansidão, longanimidade, fidelidade. É só o Espírito Santo, é só Jesus Cristo. Então ele pode trazer esse fruto do Espírito para dentro de cada coração. Papai e mamãe dentro do lar. Aí você consegue ter o controle, ter o domínio próprio, porque o Espírito Santo está presente. Por isso que tem que deixar o Espírito Santo entrar, tem que deixar Cristo entrar. Porque sem Cristo, a tendência é que cada vez o exemplo seja de mal a pior. E as consequências vai ser cobrada lá na frente. Podem ter certeza disso. Outro ponto, os frutos do desajuste. Os filhos carregam uma identidade genética recebida no momento da concepção, que determina muito de suas características. Que características são essas? Cabelo, cor dos olhos e outras coisas. Mas também recebem de nós, ao longo dos anos, elementos que darão forma ao seu caráter, ao emocional e ao espiritual. Então vamos ver alguns pontos. Eu separei 4 pontos em relação aos frutos do desajuste. Primeiro ponto, muitos adultos têm dificuldade de se entregar ao amor de Deus como um pai zeloso, porque nunca sentiram o zelo de seus pais biológicos. Foram esquecidos, empurrados como embrulho. Os pais, eles se desinteressaram pela vida dos seus filhos, trazendo complicações e abandono. Outro ponto, muitos adultos não conseguem descansar na justiça de Deus. Por quê? Se sentem injustiçados dentro de casa, em função das preferências. E ninguém os defendeu. Outro ponto, muitos jovens não conseguem ser sinceros nos relacionamentos. Mentem para ser aceitos, mentem para encobrir seus erros, porque foi dessa forma que viram seus pais agir a vida toda e sem arrependimento. Outro ponto, muitos jovens estragam seus relacionamentos porque desenvolveram um temperamento rude, tolerância zero, porque dessa forma foram criados. Então é tudo um processo. Criança,
vai crescendo, vai vendo atitude de pai e mãe, vai vendo exemplo de pai e mãe e só absorvendo. E aí, a hora que pega uma maturidade, começa a adolescência, para jovens, o que ele vai fazer? Ele vai expelir tudo o que ele enxergava no dia a dia do casal. Então, é muito importante, é muita atenção para que a gente seja a cada dia exemplo, pautado na palavra de Deus, não em você. Porque lembra que nós não somos nada. A gente não consegue fazer nada sem o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver dentro da gente, a gente não consegue manter nenhum padrão de ética, nem de moralidade. Então é Jesus Cristo. Então, outra atenção aqui, ó, que nós temos uma boa notícia. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim, ó: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E aqui temos uma aplicação para nós. Não importa a semente lançada em seu coração, pelos desajustes de sua família. Não importa o grau de suas feridas e o tempo que elas estão influenciando seus relacionamentos afetivos e profissionais. Deus pode restaurá-lo. Deus está de braços abertos, aguardando uma atitude, um passo seu. Ele conhece, lembra? Gente, vejam bem, ele conhece o seu passado, contempla o presente e tem os dias escritos no teu futuro. Então ele pode mudar a realidade de sua família, transformar temperamentos, ele muda a personalidade, ele muda o teu cerne, ele muda o teu caráter. Precisamos deixar ele agir, que aí ele vai só tirando as impurezas e vai prevalecendo a pureza, vai prevalecendo os frutos do Espírito, vai prevalecendo as coisas boas, e você exala o bom perfume de Jesus aos que estão ao seu redor, de redor. Você vai começar a somar, você vai começar a ser bênção na vida dos outros, e ao mesmo tempo sendo lapidado. Olha que bênção, isso é maravilhoso. Então agora vamos para a conclusão para a gente fechar esse nosso tema, nosso estudo. Não deixem que sementes estranhas criem raiz em sua família. Encare sem temor os desajustes que estão em você. Trate-os para que você não os leve para o seu casamento. Perdoe seus pais. Aprenda com os erros deles e haja de maneira completamente diferente. Se você está numa situação dessa, onde você teve o teu berço foi dentro dessas condições negativas, só extrai o que é bom. O que é ruim, deixa para trás. Vira a página. O Espírito Santo vai ajudar. Muitos jovens que não conheceram a paz no lar dos pais estão experimentando uma doce paz na família que construíram. Por que eles estão conseguindo ter essa doce paz? Porque o Espírito Santo está no comando e no controle da vida dele, e com isso eles estão gerando frutos para os herdeiros, para os filhos. Então, qual que é a nossa... independente da sua dificuldade, independente dos teus problemas que você está vivendo no seu lar, dos exemplos que você tem visto de pai, de mãe, de tio, de tia, só absorve o que agrada a Deus. O que não agrada a Deus, joga fora. Para que você vai extrair isso? Deixa quieto, deixa para lá. Clama, pede no Senhor que Ele vai te dar essa separação, esse discernimento dessas atitudes de papai e mamãe que ainda não tiveram uma transformação. Então, que você estiver nessa situação, se você for filho, que você busque no Senhor, que Ele vai mudar. E papai e mamãe vai ver em você e você vai brilhar. E em nome de Jesus vai transformar papai e mamãe. E vice-versa. Aqui a gente vai terminando. Que Deus abençoe a todos nós. Espírito Santo tenha falado com vocês. E domingo que vem a gente volta, com certeza, com mais um tema.
Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz do Senhor. Um abraço.